Boa noite. Dia 23 de dezembro de 2020, dia 9 de TV, 5781 Pei Aleph. Parashat Vaigash. A pergunta é: quem está por cima tem poder? A resposta é não. Não necessariamente quem está por cima é quem tem o poder e vice-versa, como vamos ver em seguida, inclusive com a relação com a Parashá. Antecipando que o que faz uma pessoa estar certa não é ela ter poder. Não é porque ela tem poder que ela está certa. E nem quem está por cima que está certo ou que tem poder. A pessoa pode estar, inclusive, numa prisão e está certa, como aconteceu na Parashá da semana passada com Yosef Atzadik, que estava preso por uma delação mentirosa da esposa do Potifar. Ele foi para na prisão e ele estava certo. Então, não necessariamente quem está na prisão está errado. E vice-versa. Ou como nossa Parashá, que a gente já vê em seguida, a pessoa, como Yehudá, estava ameaçada de se tornar escravo pelo homem mais poderoso do mundo na época, e mesmo assim, ele estava certo. Como a gente vai ver nessa Parashá, mais em detalhes em seguida. O que faz a pessoa estar certa não é sua situação no momento. Nem, por exemplo, dinheiro, quem tem mais, ou poder, como a gente falou, ou por violência, tanto física como na oratória, do jeito como a pessoa fala, que se impõe verbalmente. Não é isso que dá poder ou que a torna certa. Também não pela força física, bruta, ou qualquer outro tipo de força, e não pelo histórico, né, pelo os eventos que tiveram até então, pela repetição, não torna a pessoa ou a situação certa ou favorável para uma pessoa. No fundo, então, não está ligado com aparências nem com a lógica. Boa parte do que a gente vai falar aqui está ligado a um discurso do Rebbe de Lubavitch na Parashat Vaigash, que é a Parashat da semana. O Rebbe falou em 1991, está publicado no livro Torat Menachem, e ele fala essas palavras em hebraico, no original em Yiddish, que são muito fortes. Nessa Parashá tem uma orientação que não está ligada só com a Parashá e com o tempo que a gente vive, que é o tempo de agora, que essa Parashá é na semana Vaigash, mas é uma orientação eterna, que também o Rebbe fala isso em 1991, e mais ainda agora, com o que está acontecendo no mundo inteiro, é uma orientação eterna também para os nossos tempos atuais. O Rebbe define o que são os nossos tempos atuais de 91, que está ligado com Niflaot, maravilhas, e agora, como o Rebbe falou justamente nessa Parashá, mas foi um ano antes, 1990, que o Rebbe definiu que esse ano agora, de 5781, seria o acróstico de Pelaot Areino, maravilhas seriam mostradas, são mostradas, serão mostradas. Em 91 eram Niflaot Areino, uma outra palavra para maravilhas, porque nesse momento, tanto em 91 quanto agora, estamos nos últimos instantes, momentos da Galut, do exílio, e na iminência da Geulá, da redenção completa e definitiva, eterna e verdadeira. Então esse é muito importante a gente saber, e é, de um certo modo, o resumo do que o Rebbe falou em 91, que se aplica totalmente para a gente agora. Então a gente vai ver alguns assuntos mais no detalhe, o que é Tata Gover, ajude-me e a nossa geração. O que a gente tem que fazer, nossa geração agora, atual. Então, primeiro vamos começar com a Parashá. A gente tem aqui Parashat Vaigash, primeiro Passuk,
foi falado no domingo, dia Rei Tevet, que é um dia muito auspicioso, de Etratson, um dia de muita bênção, em que foi a redenção particular do Rebbe de Lubavitch com a lei que devolveu a biblioteca Chabad no 770, todos os livros tinham sido roubados, livros sagrados do Rebbe anterior. Então nessa paraxá, que está ligado com esse primeiro versículo que foi falado agora no domingo, no Jarei de Tevet, Vaigash elav Yehudá, Vaiomer, Biadoni. Yehudá se aproximou, e Urash explica, se aproximou no modo de guerra, tudo ou nada, rodada de fogo, e ele se aproxima para o vice-rei, que é o rei de todo o Egito e, consequentemente, do mundo inteiro, porque era a maior potência, disparado, do mundo inteiro, e onde o único lugar onde tinha comida que poderia prover para o mundo inteiro. E quem era o vice-rei era o Yosef, mas o Yehudá não sabia. E ele estava numa situação, como a gente falou, em que ele via o Yosef, que era o vice-rei, como um paró, como o senhor da terra, e ele estava numa situação desesperadora porque, em maiores detalhes, os irmãos todos, menos o Yosef, estavam no Egito nesse momento, incluindo o Binyamin, que veio, que era o irmão caçula de todos, e do Yosef em particular, que era irmão de pai e mãe, do Yosef, do Yaakov e da Rachel. E o Binyamin foi pego com um gevia, com um cálice especial do vice-rei, na sua sacola, na sua mochila, na sua mala, e ele estava para se tornar escravo, definitivamente, perpetuamente, pelo vice-rei. E o Yehudá estava se oferecendo a ser o escravo no lugar, mas ele faz um outro apelo, pronto para guerrear e para lutar, para matar ou morrer, matar ou matar, com toda a força que ele tinha. Ele era realmente extremamente forte. E estava sendo desesperadora porque ele era quem ele era no Egito. Ele era um estrangeiro, ele veio de Israel, ele estava preso junto com seus irmãos, e mais ainda o seu irmão caçula, que ele se responsabilizou por ele, porque ele garantiu para o pai Yaakov que a alma dele estava ligada com a alma do Binyamin, e que acontecesse com o Binyamin aconteceria com ele. Ele estava pronto, como ele não erraria mais, como ele errou com o Yosef, e ele não deixaria acontecer com o Binyamin o que aconteceu com o Yosef, que ele se sentia responsável por isso e estava responsável agora pelo Binyamin. Então ele estava desesperado, ele estava no ponto mais baixo da vida dele, no qual ele tinha que lutar contra o homem mais forte do mundo, de poder, que estava por cima, que era o Yosef, para poder salvar o Binyamin e poder ter como olhar, se é que ele conseguisse algum dia voltar para ver o rosto do seu pai Yaakov. Depois na Haftará também fala sobre Yehudá, personificado no David Amélia, no rei David, que representa a tribo de Yehudá, da onde virá Mashiach, que é Ben David, que é da tribo de Yehudá, e fala assim nesse trecho da Haftará: David Avdi Nasi Lahem Leolam, que o rei David vai ser o rei de todas as tribos para sempre. Então aqui tem uma inversão que a gente vai ver, curiosa, em que o Yehudá, que está por baixo, no começo da Paraxá, tendo que falar com o Yosef, que está por cima da tribo, né, de Yosef. Aqui na Haftará fala que o David, que é o meu servo, que vai ser o líder e o rei de todas as tribos para sempre. E vou pactuar para sempre um pacto de paz com David e a tribo de Yehudá, e ele vai reinar no Beit HaMikdash. E assim termina a Haftará dessa semana. Então aí no caso, e fala em relação ao Yosef, a tribo de Efraim, que é filho de Yosef, da tribo de Yosef, que
entre o Efraim e o Eudá vai prevalecer a tribo de Eudá, como foi falado, que é a descendência de Davi Amelech. Então a gente vê por aqui que a Haftará tem ligação com a Parashá, porque fala de Eudá, David, no começo da Parashá e no final na Haftará, e fala de Yosef também no começo da Parashá e também na Haftará, comparando a tribo de Efraim, que é ligada a Yosef, filho de Yosef, com Eudá e Davi Amelech. E, em particular, em Vaigash, que é essa Parashá, fala a Haftará sobre a Geulá, sobre a redenção, sobre o Beit HaMikdash e a redenção completa para o mundo inteiro. Então, mais um motivo que liga essa nossa Parashá com a Haftará e com a redenção, a Geulá, que o Rebbe falou, como a gente mostrou no começo dessa nossa aula. E a união do reino de Yehudá, do reinado de Eudá como rei, com Yosef, porque fazem parte do mesmo reinado de Israel. Quando o Mashiach chegar, vão se unir e vai ser declarado Eudá, David, a descendente de David, como o rei sobre todos. Uma primeira pergunta é que, ok, e está ligado ao que o Rebbe falou também, a situação é essa, a gente já entendeu, esperamos que a gente tenha entendido, terá redenção, será completa, definitiva, já é agora essa redenção, já podemos, esperamos, mesmo depois de 10 anos, sofrendo o mundo inteiro, sem exceção, com o que está acontecendo com a pandemia, mesmo vislumbrando agora a vacinação, tendo já uma vacina efetiva, já sendo vacinada a população, como em Israel, por exemplo, que já começou em larga escala. A gente já sabe que vai ter redenção, então a gente já pode estar experimentando isso, e não é só a vacina, que a vacina resolve uma parte do que aconteceu, mas não é por isso que aconteceu isso tudo. Mas o que a gente vai fazer com isso na prática? A pergunta é essa: o que a gente faz com essa informação? Qual o call to action? É sentar de braços cruzados, esperando? Vai acontecer a redenção, já sabe que vai acontecer, não precisa fazer nada. Outra pergunta, na Parashá, a pergunta mais técnica: o Yosef está por cima no começo, né, durante a Parashá inteira, na verdade, o vice-rei, mesmo depois que ele se declara como Yosef, o irmão de todas as tribos. E na Haftará, quem está por cima, que a gente viu, é Eudá, está por cima. Qual a relação e por que essa diferença de quem está por cima na Parashá e na Haftará? A gente vai ver, a explicação tem a ver com uma coisa que é ligado com a Kedushá, na santidade. É uma lição importante, só por aí já é fundamental para o nosso dia a dia, que na Kedushá, na santidade, no que é certo, no que é bom, o começo está ligado com o final e o final está ligado com o começo. No outro lado, é uma linha só, e quem está em cima, quem está embaixo, está embaixo, e não tem ligação entre uma coisa com outra, não tem como virar isso aí. Aqui uma coisa é ligada com a outra. Então o fato de no começo o Eudá estar por baixo, a tribo de Eudá, eu e Eudá em particular, está ligado a no final ele ser ligado com o Mashiach e a redenção e a construção do Beit HaMikdash com o Davi Amelech, que era a tribo de Eudá. Então o começo está ligado com o final e o final está ligado com o começo, que vai chegar nesse final com a redenção, que é o que a gente está vendo agora, justamente porque teve assim no começo. Mesmo assim tem uma outra pergunta, porque no começo da Parashá as tribos todas estão por baixo, tirando Yosef. E no final da Parashá tem outro detalhe, que todas as tribos estão bem, no melhor da terra, não começou a escravidão ainda, estão na Eretz Goshen, que eles receberam do faraó, e que inclusive Yosef indicou como sendo a melhor terra para eles, e foi uma terra inclusive herdada já desde Sará, que recebeu do faraó quando foi para lá com Abraão. Então aqui tem uma lição principal que está ligado com o nosso tema, nossa pergunta, que é o seguinte, e isso serve para cada um de nós. Mesmo que pareça à primeira vista que Eudá precisa do Yosef, porque é ele que chega para o Yosef, então é ele que precisa, quem vai até alguém é ele que precisa. Então Eudá está por baixo porque é ele que precisa. No fundo, podemos ver que ele já, mesmo estando aparentemente por baixo, se comportou com força, com potência, com coragem, de uma forma fora do comum, né, querendo lutar, matar
guerrear até o fim, desafiando o vice-rei, que é quem tinha poder sobre o mundo inteiro, mais ainda do que o faraó. E ele não se intimidou com o poder aparente do dono do mundo, que era o Yosef, sem saber que ele era o Yosef, obviamente. E ainda falou com ele muito duramente. Então, isso é uma lição fundamental para ver que, no fundo, Yehudá, que parecia estar por baixo, Yosef estava por cima, ele se comportou como se estivesse por cima, Yehudá. A gente está numa situação hoje, todos nós, como eu falei, de um certo modo, por baixo, com tudo que está acontecendo. E a cada dia parece, de um certo modo, piorar. Embora já tenha luz no final do túnel, como se fala, muito mais do que isso, é uma luz oculta muito maior, porque está ligado com a essência, como a gente viu das outras vezes, em relação à lua, perto do sol, e assim por diante, a escuridão que vai virar luz. Mas, aparentemente, de uma forma geral, o que a gente vê pelos fatos é que está apertando, está tendo mais casos, mais perto da gente, pessoas próximas, e em vários países, como a Inglaterra, nesse momento, isolado, piorando mais ainda a situação. Então, aparentemente por baixo, mas esse é um momento para o mundo inteiro, e para cada um em particular que se identifica com essa situação de dor, de sofrimento, de aperto, de dificuldade, nos mínimos detalhes, né? Faltar geladeira em casa, não ter como conservar os produtos, ter problema no trabalho, com o fornecedor, ou no tráfego, ou de pessoas para completar o minha sinagoga, não importa o tipo de problema que pode cada um ter, ou de saúde mesmo, né? Caso de corona, em que o marido está com corona, ele consegue se curar, aí a esposa vai para o hospital, e ao contrário também. Em suma, tem muito motivo para a gente se sentir por baixo, mas aprendemos aqui de Yehudá que o fato de estar por baixo não é para a gente se comportar como se estivesse por baixo, que isso a gente tem força, tem potência para virar o jogo e para justamente ter demonstração e verdade mesmo que a gente está por cima no final das contas e a gente está ganhando o jogo. Vamos ver agora uma outra lição interessante, que, como eu falei, Tatá Gover, que é que está ligado com a Alahá, com a lei, que fala que aquilo que está por baixo, ele é o que define, é o que manda. Isso é uma lei, inclusive, de Kashrut, que é aplicada ainda, né, sempre, está no Shulchan Aruch, no livro, na seção de Oredeá, Siman Tzadik Aleph, Siman Kuf Hei. Geralmente, inclusive, é um assunto fundamental, condicional para conseguir simichá, para conseguir ordenação rabínica, e que fala que se tem um caso com dois tipos de alimentos, né, e a temperatura do alimento determina se ele transmite, como na própria química, se ele transmite a qualidade dele e o estado dele. Então tem um alimento que é kasher e outro que não é kasher. E um está por baixo e o outro está por cima. Se o que está por baixo é o que não está kasher, ele que vai terminar que o de cima não vai ficar kasher. Agora, se o de baixo é o que está kasher, ele não vai se purificar com o de cima que tá não kasher. Porque o que define nesse caso é o que está por baixo. Então a gente vê aqui uma coisa simples da Alahá, que é aplicado em todos os tempos, em que o tatá, que é o que está embaixo, o governo determina o que está em cima, e não o contrário, como é o senso comum de imaginar que quem está por cima, o que está em cima, que está fazendo o peso, né, da gravidade e fazendo efeito sobre o de cima. Mas mesmo na química, o que está embaixo, nesse caso, é o que transmite, é o que define como é que vai ser a condição daquilo que está em cima. E aí, eu queria contar uma história muito emocionante
que está ligado ao Rebbe, ao Rabino de Kloisenburg. Essa história aconteceu justamente em Kloisenburg, é uma cidade pequena, uma aldeia na Romênia. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E aí os nazistas, eles comemoravam o que eles chamavam de derrota dos judeus e do judaísmo de uma forma muito sádica. O que eles faziam? Eles juntavam os judeus num círculo na praça principal, no centro da cidade. Então eles faziam um desfile lo aleinu, triste, com o Rebbe da cidade, humilhando o Rebbe da cidade. Nesse caso, em Kloisenburg, era o rabino que está aqui na foto, Rabino Yekutiel Yehuda Halberstam, nascido em 1905, que viveu, Baruch Hashem, até 1994, mesmo ano do Rebbe, em Gimel Tammuz. E o Rebbe de Kloisenburg, ele foi depois levado para Auschwitz, onde ele, junto com a sua esposa e os 11 filhos, sofreram todos os horrores do Holocausto. A filha, a esposa e os 11 filhos morreram, e ele sobreviveu. Depois ele foi para os Estados Unidos, e onde ele ficou, onde ele casou novamente, teve mais filhos, e depois ele montou um grande movimento racídico, e inclusive ele criou, que tem até hoje, um hospital Laniado em Netanya, que é uma referência em Israel, muito interessante a história desse hospital Laniado, mas fica para outra vez. E aí, quando ele estava na praça central, sendo desfilado para ser humilhado pelos guardas da SS, eles começaram a zoar e humilhar o Rebbe de Kloisenburg, puxaram a barba dele, empurravam ele pela praça, na frente dos seus congregantes da comunidade, para humilhar mais ainda, baixar a moral dos judeus, achando que assim eles se mostravam vitoriosos, os alemães. E aí esses soldados crápulas, eles apontavam sua arma e provocavam o Rebbe de Kloisenburg, até que o comandante começou a gritar: então, nos conte, Rabino, falava o oficial, você acredita realmente que vocês são o povo escolhido? E aí os soldados começavam a vibrar e comemorar o desafio lançado pelo seu comandante, ao que o Rebbe respondeu com uma voz serena: sim, certamente somos o povo escolhido. Então o oficial ficou com mais raiva ainda e começou a apontar o seu rifle e bateu com força na cabeça do Rebbe. O Rebbe caiu no chão, e aí, com muita raiva, o oficial falou mais alto ainda: continua achando que você faz parte do povo escolhido? Gritando. É o que o Rebbe confirmou: sim, sim, nós somos. O oficial então ficou furioso, começou a chutar a cabeça do Rebbe e voltou a repetir: você, judeu estúpido, você está vendo que você está deitado no chão, por baixo, quebrado, humilhado, numa poça de sangue, mesmo assim continua se achando o povo escolhido? Até que, com a boca jorrando sangue, desculpa falar esse detalhe, mas é fundamental entender isso, embaixo no chão, acuado, o Rebbe respondeu: enquanto nós não somos aqueles que estão batendo, chutando, assassinando pessoas inocentes, sim, nós somos o povo escolhido. Então, a gente pode ver aqui realmente qual é a situação de quem realmente está por cima, que não é simplesmente quem está embaixo, assim, humilhado, como aconteceu essa história com o Rebbe de Kloisenburg, e como a gente viu com Yehudá, e vamos ver com outros exemplos.
Então a gente pode resumir aqui que no fundo, em Vaigash, respondendo já aquela outra pergunta, desde o começo mostra a força e a potência de Eudá, que não é definido por seu poder ou posição, que parecia que ele estava por baixo e sem poder. Justamente o começo dá o tom da força do povo, mesmo depois, quando desce todo mundo para o Egito e é escravizado, e mesmo agora, na escuridão do corona, antes de Mashiach se revelar, Eudá dá essa força, que parecia que está por baixo, mas não está por baixo, e essa força que ele deu vai para a gente até agora, para a gente aguentar firme, que já foi anunciado pelo Rebbe, que também é da tribo de Eudá, descendente de David Ameller, comprovadamente o Rebbe, ele garantiu, escreveu, falou, prometeu. Essa geração é a nossa geração, é a primeira geração da redenção, é a última da Galut e a primeira da redenção. Então a gente vê outras coisas importantes também. Temos impacto no mundo, assim como Eudá teve. O impacto que podemos ter nesse mundo, nessa época, pode ser seguindo as regras naturais, gerais, e o comportamento do mundo. Mas também podemos insistir em impactar acima de todas as restrições do mundo, dos povos e também dessa época escura. Essa é uma novidade, como a gente viu revelado com Eudá. Ele não seguiu simplesmente as regras naturais, ele foi acima disso. A gente tem como hoje também impactar acima das restrições impostas, mesmo atendendo às condições de saúde que são determinadas pelos profissionais, pelos governos também. A gente tem força para mudar até mesmo as normas e comportamentos do país, como acontece no Brasil. Mudar o comportamento de lei do Gerson, que é a lei da vantagem, querer se dar bem. Eu tenho exemplos que aconteceu comigo nesses últimos dias, de mostrar que a gente tem que ser tem que ter empatia com os profissionais, com as pessoas, entender que está todo mundo passando por uma crise, que está difícil para todo mundo, e não querer se dar bem acima ou em cima dos outros, não querer dar um jeitinho, fazer as coisas da forma certa, sem usar subterfúgios, sem também seguir essa ideia de que tudo acaba em pizza, então é bagunça, vai ser bagunça mesmo. Não, temos que mudar o ritmo e definir o que é o certo a partir do que a gente sabe que é o certo. A mesma coisa aconteceu, tem outros exemplos na história, com Mordecai também, Mordecai e Yehudi, também em Purim, né? Também com Hanukkah, que a gente acabou de passar. Os Macabim, na época, eram apenas 13 pessoas. Foi na época do Beit Sheni, do Beit HaMikdash. A história do Mordecai estava destruído, o primeiro Beit HaMikdash, foi entre o primeiro e o segundo. Ele também, junto com Esther, desafiou todo o status quo da época. Ahasverosh era o rei do mundo inteiro, assim como Yosef, que Eudá não sabia, era o rei do mundo inteiro, e assim como os gregos que dominavam boa parte do mundo. O Mordecai não se prostrava nem se ajoelhava. Mesmo que todos se curvassem para Amã, o Mordecai não fazia isso. A gente aprende aqui como a gente pode, pela história, e a gente, nessa época que a gente está agora, a gente pode se manter firme e aparentemente estar por baixo. Todo mundo, não só cada um na sua história particular, temos que ganhar força e dar a volta por cima. No banquete do rei, um detalhe interessante que tem na Serra, mas não vai dar para entrar nos detalhes, mas fala que o rei atendeu a todo mundo, que era Tzon Ishveish. Está assim na Miglat Esther, e aí o Midrash explica, a Torá explica que quem é esse Ishveish? Mordecai e Amã, porque tem duas passagens que fala Mordecai, Ish, Yehudi, e Amã também é definido como Ish. Então quando fala que o rei atendeu os pedidos, as vontades de Ish ve Ish, é de Mordecai e de Amã. Me dá as perguntas, como é que pode atender a vontade de Mordecai e Amã? São opostos, duas pessoas casando com a mesma esposa, não tem como, né? Ou atende a um ou atende a outro, não tem uma esposa para duas pessoas. Mesma coisa, dois navios, são exemplos que a gente não vai entrar em detalhes, que o Midrash traz, dois navios querendo atracar, entrar no porto, um pedindo o vento do norte, outro do sul. Tem como um vento só atender aos dois? Não tem como os dois conseguirem entrar juntos no porto se cada um quer um vento diferente. Ao mesmo tempo, duas pessoas num julgamento, um é judeu, o outro é o inimigo. Tem como agradar numa sentença só o judeu e o inimigo que quer ir contra? Se sobe um, desce o outro. Não tem como agradar os dois. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê
que a gente tem como seguir e está sujeito às leis do país, que é o Ratzon Ish, são soberanas. Ao mesmo tempo, a gente tem que atender ao outro Ratzon Ish, que é o Mordecai, que é não nos prostrar para o que é contrário à nossa fé. Tem como das coisas. Por quê? Porque a gente vê que quando fala de Hashem, Hashem consegue atender as duas coisas. Porque ele está acima do que é uma e outra vontade. Então, a gente vê aqui o seguinte: nas outras gerações tinham limitações de fora, como decretos de governo, que nos impedia de ficar acima da opressão. A gente estava por baixo e não conseguia, mesmo com a força de Eudá, que foi definida já nessa paraxá em Vaigash, muito tempo atrás, não conseguia a gente se levantar acima da opressão. Nossa geração, o Rebbe decreta e declara que depende só da nossa vontade. Hashem está acima das diferenças de vontade de cada um e um. Às vezes contrárias e opostas, e pode atender a todos. Então a gente tem como fazer todas as vontades de Ish, Beish, porque a gente está ligado com Hashem nessa época, está ligado com Mashiach, e logo, logo, de verdade, iremos todos, assim que o Rebbe termina a Sihá, falando que nossos jovens e também os mais velhos, nossos filhos e filhas, e com todos os nossos pertences, incluindo nossos livros, está ligado com o Rei TV e escritos, vamos para a Terra Sagrada, para Israel, e lá para Jerusalém, que é Irakodes, a cidade sagrada, para o Arakodes, para a montanha sagrada, onde será reconstruído o terceiro Bet HaMikdash, e lá para o Kodesh HaKodashim, o Sagrado dos Sagrados, onde está Even Ashtiah, essa pedra fundamental, onde está o Kodesh HaKodashim, o Aron Abrit, que vai voltar para o seu lugar, que está lá desde o tempo da criação do mundo, e tudo isso, como é falado, Teikaf Umiad Mamais. Teikaf está ligado com toque, está ligado com força. E já agora a gente vai estar com Mashiach. A gente percebe, o Rebbe também acrescenta num outro mamar, ligado a essa paraxá também, uma das grandezas quase inerentes de quem está por baixo e de coração partido, que está ligado com David Ameller, com a tribo de Eudá, e a gente agora, nessa época tão difícil, tão escura, tão desafiadora, é que quem está por baixo de coração partido não tem arrogância, não tem vaidade, não tem desafio para Hashem. Aceita com humildade, com autoanulação, com bitulo, com anavá. Se considerando como David Ameller escreve nos Salmos 40, versículo 18, Ani vevion, um pobre e o necessitado. Um pobre necessitado não coloca condições, aceita o que está acontecendo, e aí é uma grandeza, porque a gente mostra a nossa força com isso, e não a nossa fraqueza. Essa é a nossa força, sabendo que a gente precisa de Hashem, a gente está nas mãos de Hashem, e como o Rebbe falou e garantiu, nossa geração é a geração da Geulah, do terceiro Beit HaMikdash, que vai ser agora com Mashiach. Shabbat Shalom, tudo de bom, só boas notícias para todos nós. Amém ve amém.